Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro civil Frank Albert Araújo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Jussara em participar do Entrans, do quinto Entrans, esse excelente evento, muito bacana. Parabéns, professora, pela iniciativa, parabéns aos professores do IFAM pela excelente iniciativa e me sinto muito agradecido, muito honrado em poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e uma troca de experiência de uma atividade específica que nós tivemos no ano retrasado, que vamos falar um pouco sobre ela aqui, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Falando um pouco sobre nós, né? Como eu já falei, eu sou engenheiro civil, sou mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Amazonas. Sou CEO da AMTEC, Químicos para a Construção, nossa empresa especializada em patologia das construções, reabilitação estrutural, impermeabilizações, pisos industriais e toda a parte de tecnologia do concreto, né? Aditivos, adições, tudo aquilo que envolve o concreto também faz parte do nosso segmento. Estou atualmente como vice-presidente do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado do Amazonas. Já fui presidente por 2 gestões, já fui conselheiro do IBAP Nacional. Estou também como diretor regional do IBRACON, né, na Regional Amazonas. Estou como delegado adjunto também da Alcompat Amazonas, que é a Associação Latino-Americana de Patologia das Construções. Ministramos aula em cursos de pós-graduação nas áreas de patologia também, eventualmente. Temos obra em todos os estados da federação, né, quase todos, né, principalmente todos do norte, nordeste nós temos e também no sudeste do Brasil. Além de estarmos participando do CT 501, que é o Comitê de Estruturas Estanques, né? Estamos elaborando uma prática recomendada de estruturas estanques, uma parceria do IBRACON, né, com o IBE, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, tá certo? Como eu falei, participamos de algumas obras, né? Obras assim, de referência na nossa região. Ano em 2023, participamos da recuperação estrutural do estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Foram 30 mil metros de recuperação estrutural que nós fizemos. Uma obra muito bacana, uma obra emblemática, num tempo muito exíguo, né? Então, algumas de nossas obras. Estamos participando também, mais uma vez, da parte de consultoria em concreto das empresas que participam do consórcio do Azulão, lá em Silves, da extração de gás, né? Lá a gente está falando de 35 mil metros cúbicos de concreto. Realmente, literalmente, é o concreto na floresta, é um concreto executado desde a primeira etapa. Nós estamos desde a primeira etapa da obra, que estava lá em 2020, e estamos agora na segunda etapa também, participando e contribuindo bastante, né, com as obras de grande porte de engenharia do nosso estado. Estamos também, como hoje, como consultores no Santuário de Aparecida, lá em São Paulo, na parte de impermeabilização, toda a grande reforma que o santuário está passando, com a nova fachada, os mosaicos da nova fachada. Então, nós também estamos participando desta grande obra na parte de projeto e consultoria em impermeabilização, tá certo? Mas, pessoal, também é importante falar para vocês que nossa empresa, né, nós, enquanto profissionais também, enquanto profissional, nos preocupamos com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS, né, e a nossa empresa, nós buscamos, né, procuramos atender, isso é política da empresa, as 7 ODS que se enquadram, que nós entendemos que se enquadram no nosso segmento, no nosso negócio. Educação de qualidade, isso é muito importante para que nós tenhamos profissionais de excelência, água potável e saneamento, porque tem tudo a ver com a nossa empresa, a questão das soluções sustentáveis, de um concreto com resistência a sulfato, que tem uma durabilidade maior para que o cliente, né, o usuário daquela estrutura tenha produtos, água potável e saneamento, produtos de qualidade que não agridam o meio ambiente. Uma energia limpa e acessível para todos, isso é importante, também nos preocuparmos com essa questão. Lógico, um trabalho decente, crescimento econômico, a inovação na indústria, isso a MTEC busca sempre, o Frank sempre buscou isso, inovação na indústria. Cidades e comunidades sustentáveis, a partir do momento que nós criarmos essa cultura, desenvolvermos cada vez mais essa cultura, com certeza nós teremos resultados melhores nas nossas cidades, né? E consumo e produção responsáveis, tá certo, pessoal?
Então, basicamente, essas ODS que nós buscamos atender no nosso segmento, na nossa área. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco de pavimento rígido. Pavimento rígido, muitas vezes na nossa cabeça, no nosso pensar, é somente um piso de concreto, um piso em concreto, mas a gente vai ver aqui no decorrer dessa apresentação que envolvem outras coisas, né? E que a gente precisa estar atento a isso, né? Então, pavimento rígido, também o concreto compactado com rolo, o CCR, ele é um tipo de pavimento rígido, né, muito utilizado, aqui na região já utilizado em algumas obras industriais, mas em outros locais também amplamente utilizado, né? Então, algumas imagens orientativas, representativas aqui da obra lá que nós participamos, né, na primeira etapa. Então, é possível ver uma camada de concreto, né, de uma espessura considerável, uma espessura maior, em torno de 30 centímetros, né? Todo esse concreto ele é diferente, ele tem um slump diferente, um abatimento diferente. O concreto compactado a rolo, a gente costuma dizer que é um concreto sem slump, tá certo? Mas que traz resultados muito satisfatórios em questão de durabilidade e desempenho, tá certo? Essa é, como eu falei, a obra no interior do Amazonas, todo o concreto compactado, foram 20 mil metros quadrados de piso, né? Uma obra bem interessante, uma obra bem relevante. Isso também faz parte, o PUC, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar do PUC, do pavimento urbano de concreto. E é basicamente isso que a gente vai tratar um pouco hoje, que é justamente esse concreto voltado para a cidade, para aquela questão de vias, onde existe o tráfego de veículos, onde existe e dentro desses veículos nós temos o transporte urbano, né? Então é aquele concreto realmente para a cidade, por isso chamado de pavimento urbano de concreto, que a gente recomenda, né? Esse PUC ele é dentro do Ibracon também tem a questão do PUC, onde são algumas recomendações executivas para esse tipo de pavimento. No Brasil nós temos como exemplo a BR-101, que é a maior rodovia do Brasil, que um trecho dela, principalmente no Nordeste, né, o trecho ali que vai ali que passa por Pernambuco e vai até Alagoas, ele é todo em concreto. Então ele é um pavimento urbano de concreto, é um piso que tem bastante tempo, mais de 10 anos, com uma durabilidade bem interessante, a questão da manutenção. Então é uma tecnologia que deveria até ser muito mais difundida no Brasil para nós pensarmos enquanto durabilidade e desempenho de um pavimento. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, tá certo? Mas quando eu falo muito de durabilidade e desempenho, por quê? Porque nós sabemos que todo projeto ele tem uma vida útil. Toda construção, toda edificação, ela tem uma vida útil, né? E essa vida útil, ela tem uma garantia, né, legal, né? Existe uma garantia legal que eventualmente é de 5 anos, né? Isso está amarrado, vamos dizer assim, na própria legislação, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. Só que quando cessa essa garantia, essa estrutura continua a vida útil dela. E ao longo do tempo precisa ser feito, né, logo próximo ao fim dessa garantia, vamos dizer, de garantia legal, precisa ser feito desde o início um plano de manutenção dessa estrutura, né? Até porque a partir de determinados momentos essa estrutura tem que sofrer intervenções de manutenção, seja pela troca da junta, seja por um reparo onde houve um desgaste acentuado, seja por uma necessidade de haver uma demolição pontual, né? Então, tudo isso são fatos que contribuem
para a perda da vida útil, então precisam ser reparados, precisa haver todo um planejamento de manutenção em relação a isso, né? Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, nós temos a vida útil de projeto, né? Temos a vida útil residual, tá certo? Que ela faz parte dessa vida útil. Temos a sobrevida que compõe a minha vida total. E cada vez que esse gráfico ele sobe um pouco mais, né? Que ele sobe, que ele vem, desce, ele sobe um pouco, desce, sobe um pouco, é a elevação do desempenho mediante uma intervenção programada, ou seja, dentro do meu planejamento de manutenção, saber que naquele momento, após X horas, após X ciclos, eu precisaria fazer uma intervenção. E eu fiz essa intervenção e, lógico, a partir do momento que eu fiz essa intervenção, eu elevei novamente a vida útil. E ela começa novamente aqui, essa decrescente, né? E por aí vai até chegar à vida total, né? O final da vida total daquela estrutura, né? E que não significa que de repente você vai ter que demolir e fazer tudo de novo, mas que vai precisar em algum momento ser estudado o que fazer a partir do final daquela vida útil total, tá certo? Então, esse gráfico que a gente chama que é o gráfico de desempenho, né? Ao longo do tempo, ele nos mostra justamente isso, que essas fases de vida útil de um projeto e o tempo necessário e a importância de se fazer uma manutenção, né, um planejamento da manutenção e, claro, não só planejar, mas executar a manutenção no momento correto para que essa estrutura tenha a durabilidade esperada na vida útil de projeto, que é a VUP, né? E aí, por que eu tenho que fazer essa manutenção? Porque tem perda de desempenho, é o final da vida útil, às vezes tem um uso indevido dessa estrutura, a perda de durabilidade, reparos equivocados, muitas vezes no afã de querer economizar, acaba-se por fazer reparos equivocados, vícios construtivos e até a deficiência no diagnóstico, que infelizmente é uma situação corriqueira, a gente tem visto muito isso, a deficiência do diagnóstico da intervenção a ser feita naquela estrutura, tá certo? E porque também, pessoal, a minha estrutura de concreto, ela está sujeita basicamente a 4 ataques ao longo da útil dela e em função do tipo construtivo, para que ela foi construída. Então, a minha estrutura de concreto, ela pode ter sido desenvolvida para sofrer, para se proteger de um ataque químico, ela tem que resistir a um ataque químico, e a gente sabe que somente o concreto não vai ter resistência química, ele vai precisar de uma proteção suplementar, né? Ou complementar, vamos dizer assim, também, além do meu concreto, eu vou ter que aplicar alguma coisa sobre este concreto para ele ter uma resistência química, já visto que o cimento não tem resistência química, né? A reação álcali agregado, que os senhores já devem ter ouvido falar bastante, né? Que é aquela reação que tem a ver com o meu agregado, se ele é potencialmente reativo, né? O grau de reatividade desse agregado. Então, eu tenho que pensar também que isso é uma forma de agressão à minha estrutura. A heterengita tardia, que acontece muito, além de eu ter o meu agregado reativo, eu também posso ter um ambiente que vai contribuir com isso, uma umidade, uma fundação que vai estar em contato com a água, em função do lençol freático, né? Então a gente tem que pensar na heterengita tardia também. Os ciclos de gelo e degelo, mas Frank, onde é ciclo de gelo e degelo? Aqui no Amazonas, no norte, onde vamos ter nas câmaras frigoríficas. As câmaras frigoríficas, principalmente as antecâmaras e as interfaces de anticâmara com câmara frigorífica, elas são pontos muito sensíveis e que têm essa ação, esse ataque por gelo e degelo, tá certo? E lógico, ao final, tudo isso vai me causar uma corrosão de armadura, porque vão gerar fissuras. As fissuras nós sabemos que são portas de entrada para agentes deletérios. Esses agentes deletérios, eles entrarão em contato com a minha armadura e, consequentemente, iniciarão um processo de corrosão que todos nós sabemos que é muito ruim para a minha estrutura de concreto, porque vai me gerar problemas maiores mais à frente, né? E quem é que nos dá esse balizamento? Esse balizamento, primeiramente, ele começa pela NBR 6118, né? Onde aqui essa estrutura, né, que é o projeto de estrutura de concreto, onde o calculista ele vai dimensionar essa estrutura para suportar não só as 4 solicitações, 5 solicitações que eu falei há pouco, mas outros, claro, o peso da estrutura, as sobrecargas, né, o tipo de utilização dessa estrutura, tá certo? E dentro da 6118, nós temos a tabela de classe de agressividade ambiental, pessoal.
E essa é uma tabela que é a 6.1, que é muito importante, ela deve ser muito levada em consideração na análise tanto do projetista quanto da pessoa, do profissional que vai desenvolver esse concreto, tá? Uma coisa que a gente tem que quebrar esse paradigma é de achar que a solução para o concreto da minha obra está ligado somente à concreteira, e não é. A concreteira, ela é um fornecedor do insumo. Lógico, ela entende muito bem de concreto, ela vende concreto, ela entende muito bem do que ela vende. Mas nós temos que entender também que existem profissionais que vão me dar realmente o melhor concreto, vão me indicar o melhor concreto, o melhor traço, as melhores adições para a minha demanda, para a minha solicitação. O calculista ele entende do dimensionamento, ele entende de como essa estrutura vai se comportar e como essa estrutura tem que ser dimensionada. Mas existe um produto muito importante também que é o concreto. Né? E aí existem profissionais, né, no mercado, os consultores, justamente específicos para a área do concreto, visando sempre essa questão de durabilidade e desempenho. Então, na 6.1, nós vamos ver que tem as classes de agressividade fraca, moderada, forte, muito forte. E aí, muitas vezes, a gente se depara com algumas situações de cobrimento, né? Cobrimento da armadura, que você vê que ele é insuficiente, né? Muitas vezes por não ter sido levado em conta a classe de agressividade do concreto, tá? Do ambiente, né? A CA, a classe de agressividade ambiental, que é muito importante nesse sentido, tá certo? Também junto, né, amarrado, vamos dizer assim, linkado com a questão da classe de agressividade, nós vamos ter também o cobrimento, né, como eu bem falei. Então você pega uma classe de agressividade tipo 3, né, na tua estrutura de concreto, a tua estrutura de concreto. Então a gente já começa a trabalhar aqui. Se for laje, um cobrimento mínimo de 35 milímetros, se for um viga pilar, 40 milímetros, elementos estruturais em contato com o solo. Olha, a própria norma já fala 40 milímetros de cobrimento. Mas será que somente isso vai resolver? Será que somente isso vai proteger a minha estrutura? Será que eu não tenho que adicionar alguma outra coisa? Será que eu não tenho que aplicar alguma membrana? Tá? Então tudo isso tem que ser avaliado. Né? A norma ela te dá nortes, ela te dá caminhos, mas você tem que fazer uma análise crítica. E como eu te falei, a 6118 ela é a norma de projeto estrutural. Mas como é que fica esse concreto em si enquanto produto? Tá certo? Tá? E aí, mais uma vez, né, a gente bate muito nessa tecla porque entra a questão muito importante, que é a questão da fissuração, pessoal. A fissuração ela é muito importante, porque, como eu falei anteriormente, as fissuras são as portas de entrada para a entrada de agentes deletérios a esse concreto. Tá? Esses agentes, né, que vão realmente influenciar diretamente na vida útil e desempenho da mistura de concreto. Então, o que a norma fala? A norma fala em classes também, novamente. Então, ela fala que uma classe de agressividade 4, por exemplo, a minha fissuração máxima permitida é 0,2 milímetros, né? Então, é muito pouco. Uma classe 2 e 3, 0,3 milímetros. E na classe 1, 0,4 milímetros, né? Uma classe de agressividade mais baixa. Então, veja que isso também a norma me dá esse parâmetro que é muito importante. Né? Muitas vezes a gente pergunta o que é fissura, será que essa fissura está boa de tamanho, não está? A 6118 ela nos dá esse parâmetro, até porque ela é a única norma que fala de fissura, que fala de limites de fissura. Não existe mais nenhuma norma brasileira que dê essa delimitação, né? essa questão de fissura, trinca, brecha, etc. Lógico, existe muita literatura, vasta literatura, do professor Écio Tomás, por exemplo, que vale a pena ser lida, que é uma referência que nos dá um norte muito interessante nessa questão de definição de fissura. Principalmente as fissuras voltadas, volto a dizer, às estruturas de concreto. Não confundir com fissuras de argamassas, fissura de reboco, né? Que aí já acaba sendo muito aquela fissura relacionada somente, né, basicamente, à perda d'água, tá certo? Lógico, como a gente está falando de concreto, né? Falamos de projeto, explicamos que precisa também ter um profissional na área de concreto e a gente entende também, né, e existe a normativa para isso, do procedimento de como esse concreto deve ser executado. Né? Como esse concreto vai ser dosado na usina, ou seja na usina que tem aqui na cidade, que são as concreteiras, mas você imagina você rodar um concreto lá a 300 quilômetros de Manaus, e não precisa de 300, vamos em Manacapuru, vamos no Rio Preto da Eva, que são regiões metropolitanas que não tem concreteira,
que a concreteira não chega lá, né? Apesar que já tem bastante tempo, nós temos aditivos no mercado que são os inibidores de hidratação, né? Por exemplo, que eles me permitem vencer grandes distâncias, né? Para que eu possa fazer esse transporte desse concreto, digamos assim, a 50 quilômetros, 60 quilômetros, 70 quilômetros, né? E por aí vai, tá? Mas assim, fora isso não tem concreteira no interior do nosso estado e você precisa se resolver com o que tem lá. E aí existe uma normativa, né? E me explicando, me dando o norte de como eu tenho que fazer toda essa produção de concreto dosado em central. Então eu tenho que me ater à temperatura, né? E nós somos conhecedores que aqui na nossa região nós temos um gradiente muito grande de temperatura. Hoje mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estava muito quente, depois choveu, e aí a temperatura caiu e depois esquentou novamente. Então a gente tem essa variação muito interessante aqui na nossa região. Quem é daqui sabe que não é muito diferente de alguns estados do Brasil, tá, pessoal? Isso não é exclusivo do Amazonas. As condições especiais de como vão ser essa concretagem, de como vai ser produzido esse concreto, se vai ter gelo no concreto, né? Então, são pontos que precisam ser planejados e estudados antes, tá certo? O pedido desse concreto, como é que é feito o pedido desse concreto? Ah, o meu balizador é só slump? Olha, a gente vê muito, né, ligarem para a concreteira e dizer, olha, eu quero um concreto de 30 MPa com slump 10 mais ou menos 2. Acabou. Mas espera aí, não é assim que funciona. A gente vai já ver um pouco sobre isso. 10 mais ou menos 2, mas qual estrutura qual a peça de concreto eu vou concretar? Uma viga, um pilar, uma laje? Qual a taxa de armadura? Será que só um concreto de 35, mas será que eu não teria que dizer lá para a concreteira ou mandar um e-mail, que é o ideal, né? Você documentar, olha, concreteira, mas a minha abertura máxima de armadura, ela está dando 15 milímetros, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? Naquele trecho de maior taxa de armadura, claro. Que de repente um concreto com brita 1 não vai passar. E aí, por não passar, ele vai deixar nicho de concretagem no meio da estrutura. E às vezes esse nicho de concretagem vai passar batido, né? Então, será que em algum ponto eu não teria que usar um concreto com brita 0? Será que esse abatimento, que é o 10 mais ou menos 2, que é o tradicional, que todo mundo se fala, ele não tem que ser maior? E a gente vai falar um pouco disso mais à frente, né? O consumo de cimento, muitas vezes você precisa pedir concreto pelo consumo de cimento. Mas será que você tem essa informação? Né? Se você liga para uma concreteira e diz, olha, eu quero concreto para laje eu quero concreto de 35 MPa, slump 10 mais ou menos 2 para uma viga, por exemplo. A concreteira vai te entregar o que tu pediu. Né? Ela não tem obrigação nenhuma de ir lá na obra e avaliar contigo. Então, nós, enquanto profissionais, temos que saber também pedir esse concreto. Aí o concreto para fins estruturais, né? NBR 8953, ela fala muito bem disso, pela massa específica, grupo de resistência, tá, pessoal? Então, a 8953, ela me dá a nomenclatura das resistências, né? Ela criou uma padronização. Então, a gente está falando de concreto de 35, ele é um C35, né? Ele está no grupo 1. Mas hoje, por exemplo, a gente está falando de prédios em São Paulo que já estão na classe 2. Hoje, em São Paulo, tem pelo menos uns 5, 6 prédios em construção que estão trabalhando com 60 MPa. Lá no sul, naquelas grandes torres que estão sendo construídas lá, principalmente em Balneário Camboriú, a gente já está falando de concreto de 80 MPa, de 70 MPa. Né? Outra classe, é um outro traço, o estudo do agregado é diferente. Tá? Então, tudo isso é muito importante, essas informações são muito importantes. Tá? Como eu falei, o abatimento, né? Concreto para fins estruturais, a questão do abatimento. Então, se eu vou fazer um concreto bombeado, eu não vou utilizar um 10 mais ou menos 2, porque aqui a própria norma, na tabela 2, ela me diz o seguinte, que concreto, se ele for bombeado, o ideal é que ele tenha um slump mínimo de 160, um abatimento mínimo de 160. Né? E claro, por que isso? Além de facilitar a minha concretagem, vai melhorar até a questão do funcionamento do equipamento que está bombeando, eu vou diminuir a questão de broca, né? De nicho de concretagem, a questão do adensamento, que é muito importante, que muitas vezes ele é relegado ao terceiro plano. Quem nunca já trabalhou em obra já viu. Geralmente, quem é que opera o mangote do vibrador?
É um ajudante que ele foi colocado lá, ele olhou para o mestre, vai, é tu mesmo, tu que vai adensar sem qualquer treinamento. Então ele começa colocando a agulha de vibração a 45, mas depois do 10º caminhão, né, ele já está lá colocando de qualquer jeito, ele deita essa agulha. Então isso daí tudo tem que ser avaliado. Né? E a partir do momento que eu aumento, eu elevo esse slump, eu começo a reduzir também problemas para a minha obra, né? E os retrabalhos, claro, que são tão importantes. E aí tem essa tabelinha da Engemix, muito interessante, né? Mostrando meus ganhos a partir do momento que eu começo a uniformizar essa questão do abatimento, tá certo? Então é bem legal a gente ter esse entendimento. Temos os cimentos, né? E a 16697, que é a norma de cimento. Antes tinha uma norma para cada cimento. Aí veio a 16697, ela pegou e englobou todos, né? Definiu os parâmetros novamente. Houve uma revisão de parâmetros. Já tá, daqui a pouco vai revisar de novo, tá, pessoal? Mas hoje é essa que está em vigor. E aí a gente cai naquela pergunta: qual é o melhor cimento? Se é o CP3, se é o CP2? Aqui na nossa região, pessoal, o melhor cimento é o que nós temos, porque nós ficamos na mão, e isso não estou falando no mau sentido, mas a gente acaba ficando na mão da cimenteira. Né? É diferente que você está lá no sul do país, onde tu tem várias cimenteiras, né? Fornecedoras, e você consegue escolher o cimento ideal para aquele que está no teu projeto. Ah, vou fazer uma estação de tratamento de esgoto. O que é que eu preciso? Eu preciso de um cimento com resistência a sulfato, o famoso cimento RS. Mas não é toda hora que eu tenho um cimento RS aqui. De repente, a fabricante de cimento não tem um RS e eu vou parar minha obra porque não tem um RS? Não, eu vou usar o cimento que tem naquele momento, eu vou utilizar aditivos, eu vou utilizar adições que vão melhorar a performance desse meu concreto. Mas para isso tem que ser feito o quê? Um estudo por uma empresa, por um profissional devidamente habilitado e que conheça do produto concreto. Né? Aí tem as resistências à compressão, né? Que também os critérios definidos em norma, na norma de cimento, tá certo? Essa parte aqui é muito importante, a 12655, que ela fala do preparo, controle, recebimento e aceitação, os procedimentos, né? Então, qual a classe de agressividade? De novo, olha, 296, 118 e 12655 falam também da classe de agressividade. Então, olha lá, vamos lá na classe 3, eu gosto muito de destacar a classe 3. Por quê? Porque aqui em Manaus nós estamos numa área o quê? Industrial. Nós temos um polo industrial. Ah, Frank, mas eu moro na Zona Oeste, eu não tenho incidência. Gente, nós temos uma área industrial, um polo industrial, e nós também temos o nosso Rio Negro, que banha a nossa cidade, que tem a questão do pH do Rio Negro. Então você está querendo ou não inserido num clima que te leva a uma atividade, uma classe de agressividade 3. Você dizer, e olha, isso eu falo posso falar de cadeira, como a gente fala, né, por experiência, a gente já viu obras na beira do rio, já fez obras na beira do rio na Ponta Negra, que é o símbolo da Zona Oeste, onde você teve uma agressividade muito grande a estrutura de concreto. A Ponta do Ismael, que fica a captação de água de Manaus, ela fica no Rio Negro, ela fica na Zona Oeste. Tá? E aí você vai lá para o outro lado, vai lá para o Proama, você vai lá para o porto da Petrobras ali, você vê que são as características muito parecidas, tá certo? Então a gente tem que também entender isso. É importante que o profissional entenda a regionalidade da sua cidade, né? Da sua região que ele está inserido. Então, por isso que eu bato muito na tecla, mas será que aqui essa tua obra industrial, será que ela não demanda, é uma obra que, apesar de não estar inserida no contexto industrial, ela não demanda uma preocupação maior em relação a cobrimento, em relação à classe de agressividade, certo? E aí nós temos que influenciar isso diretamente o meu fator água-cimento. E a própria norma 12655 na tabela 2 ela me indica. Então, tabela 3, ó, você vai lá, classe de agressividade 3, relação água-cimento, né, para um concreto armado, e aí eu estou na faixa menor que 0,55. Né, eu preciso de um fator água-cimento menor que 0,55. E a gente sabe que 0,55 já é um fator água-cimento muito alto. Né? O ideal é que eu trabalhe com 0,45, 0,50, porque eu posso utilizar de aditivos que vão melhorar essa questão do meu abatimento do concreto. A gente diz que eles vão abrir o meu concreto, mesmo eu trabalhando aí com um fator água-cimento 0,45. Né? Então, se eu estudar isso direitinho, se eu desenvolver bem esse traço,
a partir do momento que eu reduzo a água, lógico, eu estou melhorando a qualidade do concreto, eu tenho um concreto mais coeso, consequentemente, também acaba por aumentar a minha resistência. Tá? Também tem os requisitos, né, de condição de disposição, né, onde, de novo, ele faz a indicação da máxima relação água-cimento, né, e também de valores mínimos de FCK, tudo isso está na 12655, né? Isso é muito importante, tá certo? A questão quando eu tenho estruturas sujeitas, né, expostas aos sulfatos, né, que são geralmente as estruturas de tratamento de esgoto. Então, de novo, eu tenho as classes aqui, né, de fraca, moderada e severa. Então, você vê que na própria norma ela já me dá esse parâmetro. Então, é muito importante, volto a frisar aquilo que nós falamos no início, que eu achar que a concreteira vai resolver todos os meus problemas. Não, eu tenho que passar a informação correta e até para a concreteira me dizer, olha, esse teu concreto aqui eu não consigo te fornecer dessa forma, né? Vai ter que colocar alguma coisa nele, tu vai ter que contratar um consultor, alguém que realmente entenda para ver a melhor forma da gente atender a você nesse produto que você estava me pedindo, tá certo? Até porque tem uma coisa muito importante que aqui no Brasil a concreteira, como ela não é classificada como indústria, ela é um misturador de insumos. Então ela te vende insumos misturados, tá certo? É diferente, por exemplo, lá fora, México, os Estados Unidos, onde a concreteira ela te vende um produto. Então, se você liga para a concreteira lá fora, no México, por exemplo, você diz, eu quero um concreto que resista a sulfato. Ele vai te vender um concreto. Ah, eu quero um concreto autocicatrizante. Ele vai te vender esse concreto, né? Então, lá eles já enxergam de outra forma e a própria lei, ela rege de outra forma. Aqui no Brasil, não. Aí, lógico, vem a execução de estruturas de concreto, é fundamental, né? Então, vocês veem que é um sistema, né? Não é só chegar e ligar e dizer que está tudo resolvido. Não, tem todo o sistema envolvido para eu ter um resultado final satisfatório que atenda às premissas do meu projeto e o cliente, claro, né? Tem a norma de desempenho. Ah, Frank, mas a norma de desempenho se aplica a pavimento rígido? Sim e não. Em que sentido do não? Não, porque a norma de desempenho é para edificações, para prédios habitacionais, né? Edificações habitacionais. Mas por que o sim? Porque ela me amarra os procedimentos e ela me amarra as questões de garantias, né? Se eu uso a norma de desempenho como parâmetro de atendimento de garantia, de vida útil de projeto, com certeza eu vou mitigar os problemas que podem me surgir lá na frente, tá certo? O prazo de exposição à responsabilidade. Gente, cada vez hoje é mais comum a judicialização, tá? Então tem que estar muito atento a isso, né? Então a vida útil, aquilo que nós falamos lá no início da vida útil de projeto, ela pode não ser atingida pela falha do projeto, tá? E aí tem que ter o conhecimento, né? Da regionalidade, a falha de execução, e aí a gente está chegando, quando fala em falha de execução, a gente está chegando em 80% de um gráfico, de um gráfico tipo pizza, que nos indica que a falha de execução realmente ela tá muito relacionada a isso. Ou mau uso e falta de manutenção, porque nenhuma estrutura, eu não vou chegar aí e entregar uma estrutura e ela nunca mais vai precisar de nada. Tudo precisa de manutenção, né? O carro precisa de manutenção, nós, enquanto seres humanos, precisamos fazer o nosso check-up, fazer a nossa manutenção, o que dirá também a própria estrutura de concreto. Então, tudo precisa de manutenção e deve haver um plano de manutenção para aquela estrutura. E aí, nós temos alguns parâmetros. Quando eu tenho um projeto elaborado por uma empresa, por um consultor, por um calculista, ele vai me dar alguns parâmetros, né? Então, nesse caso específico, parâmetro do concreto para piso, por exemplo, resistência 30 MPa, flexo tração. Ora, se eu vou ter trânsito de veículos, né, e veículos até pesados sobre esse piso, sobre esse pavimento, eu preciso ter a questão da flexo-tração, né? Eu vou ter uma transmissão de cargas de uma placa para outra. Então, esse meu concreto ele tem que atender todo esse parâmetro, tá certo? Umidade, teor de material pulverulento, o tipo de cimento, ar incorporado, né, fator água-cimento, tudo isso tem que contemplar e a gente tem que buscar seguir, né? Os insumos da concreteira, será que a concreteira tem todos os insumos que eu preciso, né? A brita, a usina é próxima, a usina é longe,
quantos caminhões tem, tá certo? Vai ter fibra nesse concreto para minimizar, para mitigar a questão de fissuração superficial nas primeiras 72 horas, né? Os ensaios, né? Os ensaios são fundamentais. Eu acho que eu apertei aqui alguma coisa errada. Os ensaios são fundamentais, nós sabemos disso, né? Então, nós temos o ensaio do SLAMP, né? O ensaio de Abrams, do cone de Abrams, para verificar se esse abatimento ele está em acordo com o meu projeto, né? Nós temos que moldar o corpo de prova, os corpos de prova cilíndricos, e aí tem que pensar, ué, mas eu vou moldar quantos corpos de prova? Eu vou pensar só em 7, 14, 28? Mas essa minha estrutura ela vai entrar em carga quando? Quando que vai liberar para tráfego? Será que não seria interessante eu ter um corpo de prova de 63 dias também? Para eu ver o meu desempenho de 63, vamos chamar de um FCJ de 63, né? Flexotração, eu preciso moldar, já que a gente tem um parâmetro de flexotração, já que é um pavimento, então eu preciso realizar um ensaio de flexotração, né, no corpo de prova prismático, né, isso é muito importante, para que eu possa saber se realmente vai atender a minha premissa de projeto, né? Então, é um ensaio específico, né, onde ele é feito como se fosse uma viga biapoiada e exerce, né, uma carga sobre ele para poder verificar aí se ele está atendendo o meu parâmetro de flexotração definido em projeto. Será que eu preciso fazer um ensaio também de retração desse concreto, saber o quanto ele vai retrair? Né? A gente sabe que também é importante, porque uma retração acentuada ela pode me gerar fissuras. Tá? Então, muitas vezes eu vou ter que fazer. Vocês viram lá naquele parâmetro do projeto, ele fala em ar incorporado, teor de ar incorporado. Isso também é muito importante. A realização do ensaio de ar incorporado, porque através dele eu também vou verificar se esse concreto não está com excesso de água, está com excesso de ar. Esse excesso de ar pode me ser prejudicial ao longo do tempo. Se tem muito ar, ele tem vazios. Esse vazio, com o tempo, ele pode gerar algum desplacamento, alguma fissura, alguma porta de entrada para esses agentes deletérios, né? Feito isso, eu saí da parte de ensaios, e lógico que essa parte de ensaios também ela vai andar paralelo no momento da execução do concreto. A gente começa a estudar também, eu já tenho que começar a me preparar para o local de aplicação. Onde vai ser lançado esse concreto? Então eu tenho que entender a questão da umidade, né? A umidade ambiental é muito importante. A norma ela fala, 7212, é de 35 graus de lançamento máximo, né? De temperatura ambiente, 35 graus de lançamento. Então, será que se eu lançar no sol de meio-dia de julho, aqui, né? Julho ou setembro aqui de Manaus, eu vou estar atendendo a premissa da norma? Não. Mas será que eu vou ter um bom concreto? Será que isso ele não vai ter problema ao longo do tempo ou até imediatamente? Então, esse monitoramento ele é muito importante. A rastreabilidade ela é fundamental, saber o caminhão, que horas ele chegou, qual o slump naquele momento de chegada, quando ele começou a ser lançado, quanto tempo demorou a ser lançado e marcar isso no projeto para depois você ter a rastreabilidade, você conseguir identificar no projeto cada caminhão onde ele foi devidamente lançado, tá certo? E aí você consegue, né, com a engenharia, salvar, até, vamos usar esse termo de salvar, mas na verdade é minimizar custo, é aplicar a engenharia mesmo para o teu cliente. Então, rapidamente aqui, antes de entrar, né, no próprio case da nossa palestra, da nossa apresentação, mas você vê aqui, não entrou. Aqui é feito um ensaio de CBR in situ, né? E depois a correção tem recuo, né? Então a gente tinha um piso de concreto que teve que ser demolido e já ia ser executado um novo piso sem nenhum critério. Então nós recomendamos a execução, né? A realização dos ensaios de CBR in situ, verificou-se a umidade alta e que havia necessidade de uma correção. Então tudo isso é aplicando os conceitos e a engenharia, né, para poder executar o serviço. Ajudou.
Mas vamos falar aqui, né, do nosso pavimento, do Distrito Industrial, que é uma obra de referência, uma obra bem bacana que foi realizada no nosso distrito após muitos anos aí, das vezes do distrito já no estado bem precário, né, muito complicado, tá certo? Pessoal, nós entramos na obra a partir do momento que uma das empresas, eram 3 empresas que participavam do consórcio, duas nos contrataram, né? Mas a partir do. E depois a terceira também nos chamou. Mas era. O que acontece? Que eles começaram a concretar e viram que estavam surgindo algumas manifestações patológicas, né? Nesses pisos. Aqui a gente consegue verificar o surgimento de uma junta de dilatação, já existe uma fissura, e essa fissura ela começou a abrir, a aumentar, né, em função do alto tráfego. Vocês conhecem bem o distrito, quem é de Manaus conhece, sabe da área que eu estou falando. E isso começou a preocupar não somente os clientes, quanto também a fiscalização da obra. Tá? E foi quando eles nos chamaram, né? Nos pediram para a gente dar uma passada na obra. E aí você vê a fissura no piso recém-concretado, né? Já apresentando problema de fissura. E aí até o caso de já começar a demolir o capeamento, né? Uma demolição superficial do piso, né? Infelizmente, um piso novo já precisando fazer uma demolição superficial. Que vocês podem verificar aqui uma delaminação, né? Na primeira imagem, é uma delaminação desse concreto, ou seja, por desgaste, né? Abrasão, o capeamento do concreto, vamos chamar assim, né? Ele já começa a desgastar aquela capa de cimento, já expondo o agregado. E a tendência disso é aumentar ao longo do tempo do alto tráfego, expor esse agregado vai começar a sair, vão ficar buracos, e daqui a pouco nós temos um buraco no pavimento rígido, né? E aqui uma grande área que teve que ser realmente demolida, o capeamento demolido. Eles queriam quebrar a placa toda, mas aí nós chegamos e conseguimos verificar que não haveria a necessidade da demolição da placa toda, mas sim criar um procedimento executivo para que essa placa não fosse perdida, né? Como eu falo mais uma vez, aplicar a engenharia, tá certo? À noite, aí você vê aqui também uma junta de dilatação com esbocinamento já do concreto. O que é esbocinamento da junta? É aquela borda da junta de dilatação que começa a quebrar em função de vários fatores, como a armadura colocada errada, né? Ela movimentou na hora da concretagem, o selamento indevido, né? Então são alguns dos fatores que podem causar o corte tardio também, né? A gente ainda ouve o pessoal dizer, não, eu só corto a junta com 24 horas, quando na realidade você tem que cortar até 12 horas, né? Porque senão começa a ficar muito rígido, você vai ter dificuldade para cortar aquela junta e vai gerar tensões que na realidade vão acabar não funcionando, e aí acontece situações como essa daqui, que é o esbocinamento da junta, como vocês podem ver aqui na segunda imagem. Então, feito isso, nós reunimos com os contratantes, né, quando eles nos mostraram essas questões, e verificamos que realmente um dos grandes problemas que estava acontecendo era basicamente, vamos chamar de dois, né, dois pontos a serem muito bem avaliados. Primeiro, a questão do concreto, fazer alguns ajustes no concreto, haja visto que eles não tinham um projeto, o projeto era muito 10 mais ou menos 2, vamos dizer assim, né? FCK 35, 10 mais ou menos 2, era basicamente isso. Mas aí nós indicamos e eles aceitaram a nossa sugestão de fazer alguns ajustes no concreto. A concreteira também concordou que fosse feito isso, né? O mapeamento, né? O entendimento do momento da concretagem, do procedimento executivo de concretagem. E aí nós chegamos a verificar, né? Aqui é no primeiro, tá, pessoal? Umidade, gente, de 42%. Franca, umidade de 42% em Manaus? Sim, umidade de 42% em Manaus. E vocês veem no relógio 1h57 da tarde. E aí quando você vai, essa umidade vai subindo ao longo do dia, claro, e à noite ela já fica com 76%. E a gente tem que tomar cuidado que umidade muito baixa, e você vê que a temperatura está alta, isso é muito ruim para o concreto. Principalmente um concreto que vai ficar exposto, um concreto de pavimento, né? Então verificamos também que haveria necessidade de se fazer esse ajuste,
né, na questão do procedimento de concretagem, tá? Aqui as manifestações patológicas, algumas delas, né? Então, vocês conseguem ver na setinha vermelha as fissuras paralelas, ou seja, fissuras por retração superficial do concreto, né? Vocês conseguem ver a temperatura. Olha a temperatura aí do piso, pessoal. Da laje de piso. Isso aí era em torno de 2 horas da tarde, 48 graus, tá? A estrutura de concreto. Tá a laje de concreto, 48 graus. Então, uma temperatura muito alta, tá certo? Então, tudo isso teve que ser mapeado, tudo isso teve que ser identificado para poder nós trabalharmos no ajuste dessa aplicação, né? No ajuste desse procedimento. Olha só a qualidade desse concreto. Olha como ele fica 2 horas da tarde. Não tem trabalhabilidade. Aqui esse concreto praticamente já, na verdade, esse concreto já perdeu. Você não vai conseguir salvar esse concreto. A única solução para esse concreto é pegar um martelete e, infelizmente, quebrar, né? A questão de retração, olha o que ela causa também, né? Então, feito isso, todo esse diagnóstico, nós explicamos para eles, né, que na realidade lá atrás, desculpa, esse vídeo não está abrindo, é você aspergir água a uma altura aí de 2 metros e aumentar a umidade. Vocês viram que a gente estava com uma umidade muito baixa. Quando você faz um microclima, dependendo da forma, você fazendo da forma correta, você consegue mesmo num horário que seja 9 da manhã ou até mesmo 3 horas da tarde, você consegue aumentar essa umidade do ambiente e diminuir, mitigar aí essas agressões que nós vamos ter no piso, né? Na estrutura de concreto. A questão da armadura, né? Como é feita essa diagramação, vamos dizer assim, né? Como é feita essa armação. Então vocês verificam aqui que nessa questão da rotatória, nós tínhamos barras de transferência num trecho, e aí criavam zonas de tensão, e aí infelizmente já o projeto não tinha mais tempo hábil para fazer nenhuma sugestão de mudança de projeto, mas criou zonas de tensão que iriam prejudicar e consequentemente, aumentar a probabilidade do surgimento de fissuras, né? Outro ponto importante, como tratar as juntas de concretagem, né? Como são feitas as juntas de concretagem, até porque nós sabemos que não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, tudo isso precisa ser planejado, né? Então, aqui você vê a barra de transferência no pavimento rígido. Para que serve a barra de transferência? Eu vou fazer uma concretagem, vocês veem no segundo slide, e depois eu faço a outra. Um lado da barra ele é engraxado, para ele poder movimentar no interior da placa, tá certo? E transmitir as cargas de uma placa para outra, né? A partir do momento que eu tenho os carros, né? Os automóveis transitando sobre essa placa, tá certo? Feito isso, né? Aí, sim, já era o processo executivo, realmente, os procedimentos todos criados, ajustados. Nós conseguimos sensibilizá-los que a concretagem durante o dia, e como eles faziam, que eles começavam 7 da manhã e iam até 4 horas da tarde, infelizmente não ia ter como funcionar naquela época do ano. E aí eles atenderam a nossa solicitação e a concretagem foi mudada para o período noturno. Então, olha só, eu estou aqui já com 61% de umidade, são em torno de 18 horas, né? Aí quando são 8 horas da noite eu já estou com 83% de umidade, já estou concretando, né? E estou com uma temperatura aí na casa dos 26 graus, ou seja, é uma outra condição, né, pessoal? A gente já começa a ter mais tranquilidade no desenvolvimento da atividade, tá certo? Né? Então você vê aqui nesse slide aqui que é a concretagem. Depois, lógico, no outro dia, né, a partir do momento que esse concreto ele leva o acabamento e ele já suporta o peso de uma pessoa, você já vem promovendo a questão da cura. Como nós fizemos a questão da cura? Por questões, restrições orçamentárias, né, não tinham sido orçado, não constava em planilha. O ideal para pavimento rígido de concreto, para pavimento urbano, o que é? Cura química, agente de cura química, STM 309, né? 309, que a gente usa um agente de cura à base de parafina. Mas, como não cabia no orçamento, não foi orçado, partimos para a cura úmida utilizando uma membrana de geotêxtil, né? Então, desenrola o geotêxtil e encharca, né? Vai saturar esse geotêxtil, manter ele sempre saturado aí o máximo de tempo possível.
continua a medição com os termopares, nós tínhamos termopares instalados e tínhamos também um monitor digital para poder a fiscalização e o próprio cliente ter acesso à temperatura. Então, olha só, mesmo com todos os cuidados, a gente sabe que existe o calor de hidratação. Isso faz parte ao processo químico, né, do concreto, né, da reação da água com o cimento, vai haver o calor de hidratação. Então, olha só, mesmo assim, à noite, aqui já era quase meia-noite, 44 graus o concreto, né? A temperatura interna do piso de concreto, né? Infelizmente o vídeo não está abrindo, mas esse aqui são dois vídeos que nós temos mostrando o calor de hidratação, que é realmente aquela evaporação, né? Muito, muito interessante. Tá. Aqui a concretagem, vocês vão ver que o concreto já está bem mais fluido, né? Nós realmente também alteramos o abatimento do concreto, tá, pessoal? Aqui nós trabalhamos com um abatimento de 160, então isso melhorou muito. O próprio pessoal, os empreiteiros, né, agradeceram, acharam que foi muito válido esse ajuste aí do abatimento dos lances. E a cura, né? Também fazíamos em damas, tá? Então concretava uma, concretava outra e fazia por último a do meio, tá certo? Sempre com a lança, né? Até porque essa estrutura ainda não tem a capacidade de carga. Lógico que no momento depois, em função de questões de políticas de inauguração de trecho, nós tivemos que fazer ajuste nesse concreto, até com a utilização de aditivos para liberar para tráfego de ônibus num tempo menor que 28 dias, tá? Então nós conseguimos liberar para tráfego de ônibus com 10 dias, né? E teve caso até de 8 dias, mas lógico, foi feito um novo ajuste de traço, foi utilizado um aditivo específico, foi pensado também na questão do módulo de elasticidade, tá? Então foi praticada a engenharia mesmo, tá? Foi tudo isso estudado para poder chegar no resultado final. E aí a cura, né, como eu falei para vocês, tá? Lembra que eu falei das emendas de juntas de concretagem? Então foi todo estudado a forma, o que usaria de ponte de aderência entre o concreto que foi concretado vamos dizer, há 3 dias atrás e o outro que seria concretado naquele dia. Então nós criamos também esse procedimento executivo, tá? Lógico, sempre irão haver as não conformidades, né? E inclusive eu trago até de referência algumas não conformidades de outra obra, né? Mas assim, o que a norma fala, né? Que os corpos de prova deverão ser moldados e já ficar no local de moldagem tem que ficar parado, devidamente coberto no plano nivelado. E aí você se depara com esse tipo de situação na obra, corpo de prova exposto ao sol, e aí depois o pessoal vem e joga uma lona preta em cima e aí acha que resolveu, não resolveu, criou, foi um problema maior. Corpo de prova empilhado um sobre outro após a moldagem. Então, esses corpos de prova aqui, todos condenados, todos sem condições de serem utilizados para a realização de ensaio, tá? Porque com certeza eles não iriam dar um resultado falso para nós e um falso negativo, inclusive, né? Um resultado falso no que diz respeito à resistência desse concreto ou até mesmo à flexotração dele. Podendo levar a resultados negativos, resultados ruins, abaixo de projeto, devido à falha de moldagem, uma falha que depois a empresa que fazia essa moldagem para eles, que não éramos nós estávamos na consultoria do concreto e de processos, ela teve que ajustar esses procedimentos, tá? Aquela questão, isso eu trago de outra obra, né, mas a gente vê muito comum, olha só, aqui é um piso protendido e você vê a trilha da roda do caminhão passou em cima da cordoalha, né, dos cabos de proteção, então, dos cabos de proteção, desculpa, e aí isso acontece muito na obra, o caminhão passa por cima da tela, principalmente obra de piso, ele passa sobre a tela, deforma a tela, então a tela que tinha que ter uma altura, se é tela dupla,
todas ficam na mesma linha e aí perde a função quando você vai ver naquele ponto, gerou uma fissura ou até mesmo uma trinca. Quando você faz uma extração, uma investigação, você verifica que isso ocorreu porque passou um caminhão, não obedeceu o espaçamento ou nem usou o espaçador, né? Então essas não conformidades, infelizmente, são muito comuns. E a natureza mostra, vai vir a fissura no ponto que não teve o reforço, né? Aquela fissura não prevista, porque a fissura prevista é uma junta. A fissura não prevista não, ela vai vir no local, ela vai existir no local que nós não queríamos, porque não estava definido em projeto, e vai me gerar um problema de retrabalho para tratamento, né? Você vê de novo aqui um canto, né, com a fissura aqui no canto, com a trinca aqui no canto, justamente por falta da armadura do reforço. Você vê a questão também do selante, né? Quando ele é mal aplicado na junta, então ele solta, né? Então isso é muito ruim, porque você não tem o material aplicado da forma correta. Então essa junta era para ter um desempenho X e ela não vai ter, né? Porque foi aplicado de forma incorreta, uma não conformidade, né? A questão das fibras, quando você usa fibra, utiliza fibra, né? Como essa fibra mal aplicada, mal uniformizada no caminhão betoneiro, ou até mesmo na hora do acabamento, né? O aplicador não verifica, ela vai me trazer problemas, ela vai ficar exposta, ela vai aflorar, tá certo? Também isso é uma não conformidade muito comum. Exudação, pessoal, não tem para onde correr. Você precisa entender o traço de concreto, precisa entender os teus insumos para vai reduzir a resistência à abrasão desse concreto. Tudo porque em algum momento não houve esse controle. Lá na usina, por exemplo, os agregados devem estar com uma umidade muito alta e não foi feita a correção de umidade no traço, né? Então são informações muito importantes que muitas vezes tem que fazer o ajuste já na obra, né? Você coloca tudo certinho no papel, mas depois tem a parte executiva. E, claro, infelizmente, né, tem o fator humano também, e todo aquele investimento que você fez na elaboração de um traço, nos processos, procedimentos, fiscalização, ele pode ir por águas abaixo em questão de 6 segundos, né? É mais ou menos a duração desses 20 anos. O rapaz aí dessa empresa, ele mudou completamente o produto concreto que foi lançado ao fazer essa aspersão de água aí sem nenhum critério, né? Então isso é muito ruim. Pessoal, aí tem as recomendações para finalizar, né? Então, projeto, insumo, metodologia executiva, regionalidade, execução, fiscalização e treinamento, manutenção preventiva, aí vai as normas, né? 14037, 5674, manutenção das edificações, norma de desempenho, como eu falei. E hoje, claro, temos a norma de garantia, que é muito importante e onde ela também delimita as obrigações do usuário, tá certo? Pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Agradeço mais uma vez o convite da professora Jussara, do IFAM. Parabéns mais uma vez, parabéns a vocês, tá? E estamos à disposição, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.